Manual de Programação Neurolinguística, PNL, um guia prático para alcançar os resultados que você quer, do autor Joseph O'Connor. Entre em contato com a essência de cada capítulo nesse raio-x book por Valéria a hora. É um livro que certamente será um divisor de água na sua vida. E para melhor aproveitar o conteúdo aqui na íntegra, na essência, ele é dividido em 5 partes. E para você não perder nenhuma parte, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber a notificação da nova parte em 5 dias consecutivos. Bora lá! Introdução. Este livro é um verdadeiro guia de programação neurolinguística, PNL, prático e funcional, para você mudar a si próprio e seu mundo com ideias e técnicas aqui apresentadas. Uma melhor compreensão de si mesmo e dos outros de forma mais clara é o que se objetiva neste manual, fruto de um curso e aperfeiçoado na jornada. Como utilizar este livro? Pode ler na ordem ou aleatoriamente. Se o ler na sequência, obterá um holograma melhor e de mais fácil compreensão. Encontrará muitas ideias para treinamento em PNL. No final de cada sessão, há um plano de ação com exercícios para a vida diária. Use esse livro como uma caixa de ferramentas. Capítulo 1. O que é PNL? PNL estuda as experiências pelo lado de dentro, experiências subjetivas, e tem como método a modelagem para se alcançar a mesma classe de resultados. Vejam que há uma verdadeira sintonia entre o lado de dentro e o lado de fora. Para isso, analise pessoas excelentes ou brilhantes, visando facilitar a vida do outro em menor espaço de tempo. Então, não é algo que surgiu do nada, é algo que surgiu da observação do mundo interior e do mundo externo, observando as pessoas que já obtiveram grandes resultados, observar a maneira que elas fizeram para aplicar em outras pessoas, adequando a personalidade de cada um. O nome Programação Neurolinguística advém das 3 áreas que reúne P de programação, como sequenciamos nossas ações para alcançarmos metas. Essa sequenciação é a programação. Então, na programação neurolinguística, você vai adquirir novas sequências de ações para alcançar as suas metas. Para você modificar a sua vida, você precisa modificar as ações internas. N de neurologia, a mente e como pensamos. Tudo começa na mente. A mente é o comando, por isso a importância da área neurologia. E linguística, como usamos a linguagem e como ela nos afeta. Os pilares da PNL. 1. Você é o principal pilar. O seu estado emocional e o nível de habilidade. É necessário ater-se a como você se sente. Qual é o seu nível de habilidade hoje? Onde você quer chegar? E o que falta para chegar lá? Qual é o estado necessário para se chegar lá? Você é a parte mais importante de qualquer intervenção da PNL. Seu sucesso depende da congruência, ou seja, o alinhamento de suas metas, crenças e valores, alinhados às suas ações e palavras. Faz o que diz e diz o que faz. Não adianta só repetir. É necessário uma investigação interior para que o externo realmente seja fruto daquilo que você construiu internamente. 2. As pressuposições. Vocês vão ter contato aqui aos princípios básicos da PNL e é necessário você compreender essas pressuposições, que não são a verdade absoluta,
mas são diretrizes importantes para você construir a sua mudança. 3. Report. Report é a qualidade do relacionamento que envolve respeito e atenção, resultando na construção da confiança. Então, para você aplicar a PNL, é necessário atenção, confiança. 4. Resultado. Você precisa saber claramente o que quer e realizar a tarefa para conseguir esse resultado. A mentalidade de resultado tem 3 elementos básicos. Conhecer a sua situação atual. Onde você está agora? Você precisa assumir, compreender, olhar para o seu interior e para o contexto que você está. Quem você é agora? O que você está fazendo agora? Qual resultado você tem agora? E conhecer qual resultado você quer, você deseja, onde você quer estar. E então, planejar sua estratégia, como chegar de um ponto até o outro, utilizando os recursos que possui ou criando novos recursos. Quinto pilar, feedback. É necessário dar uma devolutiva, observar as informações que obtém de seus sentidos para saber se está na direção de sua meta. A todo momento é preciso parar e fazer uso dos seus 5 sentidos e observar, estou tendo resultado, isso aqui está incongruente, porque vamos analisar esse feedback. Essa devolutiva constante é necessária, é um dos pilares para o sucesso da aplicação da PNL. 6. Flexibilidade. Se o que está fazendo não estiver funcionando, faça algo diferente. Se quer resultados diferentes, precisa ter ações, pensamentos diferentes. Então, agora vamos para as pressuposições da PNL. São um conjunto de 13 princípios éticos para a vida. Nós vimos os pilares, vamos ver agora os princípios. São 13. Primeiro, as pessoas respondem à sua experiência. Não há realidade em si. Quando alguém responde e reage, é com base no que já vivenciou na vida. Por isso, é importante mudarmos as nossas experiências, crenças, mapa de mundo, para que tenhamos maior liberdade de ação. Novas experiências, novas atitudes, novos mapas de mundo. 2. Ter uma escolha ou opção é melhor do que não ter uma escolha ou opção. Mais escolhas, mais liberdade, maior influência. Quem não tem planos é incluso nos planos alheios. Tenha a sua escolha, tenha a sua opção. 3. As pessoas fazem perfeitamente, elas funcionam, na verdade, perfeitamente. Descubra como você e os outros funcionam, para que uma estratégia possa ser modificada para algo mais útil e desejável. Cada um faz o seu melhor com o que tem naquele momento. E se você aumenta as possibilidades, se você aumenta o conhecimento, a sua estratégia vai ser cada vez mais assertiva, útil e desejável. 5. Todas as ações têm um propósito, mesmo que não tenhamos consciência disso. Por isso, é importante compreendermos o propósito de todas as nossas ações, termos consciência para sermos mais assertivos, intencionais, conscientemente. 6. Todo comportamento possui uma intenção positiva. Uma pessoa não é seu comportamento. Você não é o que você faz, mas isso é um reflexo
do seu estado hoje. Quando uma pessoa ela tem uma melhor escolha de comportamento, que também realiza sua intenção positiva, ela seguirá. Então, se você quer mudar o seu comportamento, porque você não é seu comportamento, você precisa então focar na intenção positiva e assim seguir. 7. A mente inconsciente contrabalança a consciente. Ela não é maliciosa. É necessário aprender a trabalhar com o consciente e com o inconsciente. A PNL, ela valoriza muito o inconsciente. 8. O significado da comunicação não é simplesmente aquilo que você pretende, mas também a resposta que obtém. Na comunicação, não adianta só o que você fala. Você precisa também se responsabilizar pela resposta que obtém do outro. Se não estiver obtendo o resultado que deseja, mude o que está fazendo. Assuma a responsabilidade pela comunicação. 9. Já temos todos os recursos de que necessitamos, ou então podemos criá-los, aperfeiçoá-los. 10. Mente e corpo formam um sistema. São expressões diferentes da mesma pessoa, 11. Processamos todas as informações através dos nossos sentidos. 12. Modelar desempenho bem-sucedido leva à excelência. Você encurta caminho, você ganha tempo. 13. Se quiser compreender, haja. Então, coloque em prática o plano de ação aqui para cada final de capítulo. Assim, certamente você vai transformar essas informações em conhecimento, em sabedoria na sua vida. O que a PNL faz? Autodesenvolvimento e mudança. Você trabalha a si mesmo para que possa ajudar outras pessoas de forma eficaz. Mas começa na compreensão de si mesmo. E um outro conceito importante na PNL é da ecologia. Por quê? Quando a gente pensa no sistema em que vivemos, na ambiência em que vivemos, nós vamos levar em conta que as nossas escolhas, as nossas atitudes vão desencadear outras ações. E quando você considera essas outras ações, as pessoas que estão ao nosso redor, as outras áreas que compõem uma estrutura maior, nós vamos conseguir chegar a uma harmonização que seja boa para mim e para o outro. Ecologia refere-se ao sistema geral, considerar o contexto, as áreas em voltas, as pessoas, os efeitos colaterais provocados pelas mudanças, buscando a harmonização. É necessária, então, essa junção do olhar interno com o externo. Vamos à ecologia interna, esse olhar interno. Para verificar a ecologia interna, o mundo interno, as pessoas precisam fazer algumas perguntas. Quais as consequências da minha ação? O que perderei se fizer essa mudança? Vejam que são perguntas para o seu universo interno. O que terei que fazer a mais? Vale a pena? O que ganharei se fizer essa mudança? Qual o preço de fazer essa mudança? Será que estou disposto a pagá-lo? Quais os aspectos bons do estado atual? Como posso manter esses aspectos bons ao fazer a mudança que deseja? Muitas vezes você está vivendo uma situação hoje que você julga ser ruim, mas não consegue sair porque pelo menos o seu inconsciente está vendo algum benefício nesse momento atual. E você enxergar qual é o benefício é importante. É estranho, né? Você tá passando por um sofrimento e achar que aquilo tem algum tipo de benefício. Mas o nosso inconsciente, o nosso cérebro é uma caixinha muito complexa. E sempre há uma intencionalidade
inconsciente ou consciente. Muitas vezes uma pessoa ela busca, não vamos dizer que busca, mas de alguma maneira aos arranjos universais que a levam a ficar doente. Por quê? Uma mãe, por exemplo, para receber a visita dos filhos. Muitas vezes são filhos que não a visitam e ela percebe que há um olhar maior, um tempo maior com os filhos quando ela está doente. Então, como o universo ele é perfeito e tudo age conforme a sua fé, a sua crença, vão haver rearranjos para que essa pessoa fique doente. Então, qual é o benefício por trás da situação atual? O que realmente está por trás desse momento? Quando você responde isso, você consegue redimensionar esse benefício a uma mudança melhor, conscientemente. Ecologia externa. Então, a ecologia interna e a externa são duas perspectivas referentes ao mesmo sistema. Você olha no seu diâmetro e você olha no diâmetro maior, mais abrangente, que seria a ecologia externa. Verificar a ecologia externa quer dizer examinar como seu resultado afetará outras pessoas significativas em sua vida. Essa mudança, como sua mudança afetará as pessoas do seu convívio, do seu círculo íntimo, por exemplo? Vai contra algum dos seus valores? Isso importa? Como elas reagirão? Outra questão importante: mente consciente e inconsciente. O consciente refere-se a tudo que está na consciência do momento presente que você tem percepção disso. O inconsciente é um contentor para os pensamentos, sentimentos, emoções, recursos e possibilidades diferentes nos quais não está prestando atenção em qualquer determinado momento. Quando desloca sua atenção, se tornam conscientes. É importante que a consciência determine a direção, ou, na melhor das hipóteses, consciente e inconsciente formam uma parceria equilibrada. Aqui o autor faz uma analogia bem interessante. O cavalo e o cavalheiro. O cavalheiro é a consciência. Ele dirige e mostra para onde o cavalo tem que ir. Não é o cavalo que vai direcionar o cavalheiro. O cavalheiro é como se correspondesse ao consciente. O inconsciente, o cavalo. Se há um entrosamento entre os dois, melhor ainda. A PNL tem grande respeito pelo inconsciente. O lugar mais fácil de onde começar, no entanto, é o consciente. Aquilo que percebemos e como dirigimos nossas vidas, formulando, compreendendo e alcançando nossos resultados. Seria ótimo abrir a caixinha e compreender todo o nosso inconsciente, mas isso não é possível nesse momento. Então, é mais fácil começar pelo consciente, aquilo que é perceptível a nós, por meio dos nossos 5 sentidos. Plano de ação para colocar aqui em prática esses conhecimentos aqui do capítulo 1. Primeira atividade: escolha uma das pressuposições da PNL que mais o atraiu. Opa, vamos voltar lá e ver algumas. Olha aqui, gente, são as 13. Releiam essas 13, e escolha uma, eleja uma para fazer a atividade 1. Pense em um problema ou em uma situação difícil que tenha com outra pessoa. O que você faria se fosse agir como se essa pressuposição fosse verdadeira? Como a situação mudaria? Por exemplo, um diálogo, quando você assume a responsabilidade da comunicação. O outro não está entendendo e você muda as estratégias, assumindo a comunicação. Como exemplo simples, olha aqui um outro exemplo. Um amigo meu fazia parte de uma equipe de projeto de trabalho, diz o autor. Um membro da equipe estava levando à loucura, continuamente dando voz a objeções
Entretanto, em detalhes com demasiada antecedência e perdendo tempo na opinião de meu amigo, a pressuposição que veio à mente foi a de que pessoas trabalham com perfeição. Seu colega tinha uma excelente estratégia para classificar e fazer sentido de informações, mas a estava aplicando no lugar errado. Manter a pressuposição em mente ajudou meu amigo a compreender seu colega, a ser paciente com ele, a manter o repórter e a ajudá-lo a fazer suas perguntas de forma diferente, em um momento diferente, quando eram extremamente valiosas. Olha aí, então, você já tem 2 exemplos. Bora praticar. Segunda atividade para colocar o plano em ação. Escolha uma pressuposição sobre a qual tem as maiores dúvidas. Considere outra situação difícil em sua vida. O que você faria se agisse como se essa pressuposição fosse verdadeira? Como a situação mudaria? 3. Assista ao filme Matrix. Se tiver assistido, assista de novo. Se você fosse o protagonista no filme, teria tomado a pílula azul ou a pílula vermelha? E como você sabe que não está em uma Matrix de verdade? Capítulo 2. Resultados. A pergunta definitiva em PNL: o que você quer? Ao determinarmos um resultado, podemos planejar a viagem do que temos para o que desejamos. O seu estado presente, onde você está, mas prefere não estar. Os recursos que você tem agora, quais são as estratégias mentais, a linguagem, a fisiologia, estados emocionais, crenças e valores, e é que você precisa ter para chegar lá no estado desejado, onde deseja estar. É essa viagem que a PNL propõe com uma caixinha de ferramentas para ampliar e melhorar os seus recursos. Há 4 perguntas básicas que você precisa fazer para ser bem sucedido nessa jornada. Perguntas chaves. Em direção a que estou indo? Por que estou indo? Quais são os valores que me guiam, né? Terceira pergunta-chave. Como chegarei lá? Esse como se refere às estratégias, à estratégia para a jornada. E a 4ª pergunta básica. E se algo der errado? Corresponde à gerência de risco e planejamento de contingências. Veja que há todo um estudo, uma observação, que quando se coloca em prática, certamente traz resultado. Quem não tem o pensamento voltado para o resultado, está voltado para problemas e isso dificulta ainda mais a resolução. Assim, é mais produtivo pensar em problemas em termos de contribuição e perguntar. Então, se você tem um problema, não pense nisso como um problema, mas como um desafio, uma contribuição. É difícil, né? Pensar como que um problema pode contribuir. Mas é essa a premissa da PNL. Ela encara o problema como uma oportunidade, uma contribuição para crescimento e para descobertas de novas estratégias. Assim, perguntas importantes diante de uma situação desafiadora são estas: qual foi a contribuição da outra pessoa para aquele problema? Qual foi a minha contribuição para o problema? Como a soma dessas contribuições constitui o problema? O que queremos em vez disso e o que vamos fazer a respeito? Uau, essas 2 últimas aqui são ferramentas essenciais, hein, para provocar aí muitas estratégias para modificar esse cenário. O que queremos em vez disso? E o que vamos fazer a respeito? Vejam que são perguntas que provocam a ação e não a inércia e o comodismo, o vitimismo. Você é responsável. Agora, como estruturar os resultados, né? Você chegar a uma frase que corresponda ao resultado que você quer. Existem aqui
alguns passos importantes para você chegar a essa frase que simboliza o resultado onde você quer chegar. Você pode fazer 9 perguntas para formular o resultado que você quer realmente, um resultado possível, realmente bem construído e que o seu inconsciente vai aceitar. Porque muitas vezes as pessoas elas constroem uma frase que simboliza o seu resultado, ela repete aquilo todos os dias, mas o seu inconsciente não engole. Vamos ver por quê. Por isso que é importante essas 9 perguntas. Primeiro, você precisa escrever de forma positiva. O que você quer? O seu desejo precisa ser expresso numa frase positiva. O que significa isso? Por exemplo, se você quer reduzir as suas dívidas, se você escrever essa frase como o resultado que você quer, o seu inconsciente não vai trabalhar a seu favor, entre aspas, né? Porque essa frase é uma frase que afasta você. Agora, veja a frase ao lado. Eu quero melhorar o fluxo de caixa. É uma frase que você se aproxima mais. E é algo da possibilidade, é alcançável. Então, aqui ela foi escrita de forma positiva. Então, evite palavras como não, perder, porque são palavras que o nosso inconsciente traduz como distanciamento. Prefira mudar. Pense no resultado que você queira com aquilo, né? Então, por exemplo, se a sua meta é perder peso não é escrito de uma forma positiva. Você pode escrever, por exemplo, ter um peso mais saudável, estar mais leve, são afirmativas que te aproximam do resultado. 2. Evidência. Como você saberá se está tendo ou obteve sucesso? Como saberei se estou no rumo certo para alcançar o resultado? O que verei, sentirei ou ouvirei? Então, quando você está formulando o seu resultado, o que você deseja, você precisa pensar: como que eu vou medir na jornada que eu estou obtendo resultado? Ao obter um passo a mais rumo ao meu resultado, o que eu vou vendo ao longo do caminho? Quais são os sentimentos que eu terei? O que eu ouvirei das pessoas e de mim mesma? Quando você faz essas questões para si, você procura ter esse feedback ao longo da jornada, é o que chamamos de evidência. Os seus resultados precisam ser construídos de uma maneira que você possa perceber a evolução deles. 3. Pontos específicos. Você precisa pensar quando, onde e com quem. São 3 elementos que precisam ser claros em sua mente. Quando, onde e com quem os resultados vão estar envolvendo outras pessoas. 4. Quais recursos você tem hoje? Objetos, pessoas, modelos, qualidades pessoais, dinheiro. O que você tem e o que você precisa para alcançar o resultado. É necessário pensar nessas questões. 5. Controle. Você pode iniciar e manter esse resultado? 6. Ecologia. Quais são as consequências maiores? Como que esse resultado vai, ao longo da jornada, modificar aqueles que estão perto de você e as outras áreas da sua vida? Muitas vezes é um resultado na área profissional, mas como isso vai ter efeitos colaterais na sua vida pessoal, por exemplo, na sua saúde, por exemplo. 7. Identidade. Como que esse resultado está congruente, está alinhado ou não com quem você realmente é. Se é um resultado que não está alinhado a quem você realmente é, vai ter que haver alguma mudança aí. 8. Como os seus resultados se encaixam? Estabelecer resultados menores para então chegar ao maior é uma estratégia. Muitas vezes o resultado que você quer final, ele é um macro resultado, né? Ele é imenso, é um master.
E para você ter ânimo e continuar, é legal você pegar esse resultado, quebrar em micros resultados. Isso é uma estratégia. Assim você não se desanima e você vai comemorando a cada passo pequeno que você vai dar, direcionado a sua macro resultado, ao seu macro resultado. E 9, que é ter um plano de ação. Quando você pensa em tudo isso, você está automaticamente fazendo um plano de ação, que é o que fazer a seguir, né? Com base de tudo isso, como que eu vou agir? Qual é o meu plano? Há resultados mais importantes do que outros, né? Aqueles macro, aqui o autor chama de UGs, são os de grande escala e que nos deixam entusiasmados. Geralmente são de longo prazo, de 5 a 30 anos, e se conecta à nossa identidade e valores essenciais. Então, você vai ter resultados micros para chegar ao macro. E esse macro é aquele que realmente faz brilhar os nossos olhos. A gente sabe que é uma grande conquista, né? Por exemplo, escrever e publicar um livro, se mudar para outro país é um macro resultado. Ganhar uma medalha de ouro olímpica. Então, é interessante você ter esses micros e um macro resultado que pode aí ser de 5 a 30 anos para você realmente efetivar esse resultado. Acompanhe suas metas e as avalie regularmente, né? Que é o feedback. Recompense-se quando as alcançar e desfrute desses momentos. Então, cada micro resultado que você alcançar é necessário registrar, é necessário comemorar, passo a passo dessa jornada. Outro fator importante na PNL são as crenças. Crenças são as regras pelas quais vivemos, não são fatos. As crenças agem como permissões ou como empecilhos para aquilo que podemos fazer. Ou elas nos permitem ou elas nos bloqueiam. Por isso que é importante saber quais são as crenças que te impulsionam e quais são aquelas que te bloqueiam. Crenças e resultados. Você precisa acreditar em 3 coisas sobre seus resultados. É possível alcançá-los, você é capaz, você merece. Possibilidade, capacidade e merecimento, que é o PCM, são as chaves para a realização. Depois de ter trabalhado em suas metas com as condições formuladas, submeta-as às perguntas PCM. Para cada meta, diga: essa meta é possível? Tenho a capacidade de alcançar. Eu mereço alcançar essa meta. Então, quando você formula a sua meta e você repete essas 3 chaves, né, da possibilidade, da capacidade, do merecimento, aí sim é muito possível a implementação dele. É necessário você, para cada meta, ter a consciência de que você tem a possibilidade, você tem a capacidade, que você tem o merecimento. Observe quaisquer desconfortáveis. Elas apontarão obstáculos e dúvidas. Então, se há uma incongruência, se você repete uma meta e você sente que você não é capaz para aquilo, vamos observar isso e trabalhar internamente até que o sentimento de congruência, de que sim, eu sou capaz, de que sim, é possível, de que sim, eu mereço, for fluido em você. Quando a gente não se sente congruente, quando a gente não se sente confortável com uma meta, não se sente capaz, é sinal que a gente tem que dar uma atenção maior aos nossos sentidos, observar e repetir até que isso flua de uma forma mais leve dentro da gente. Por isso que uma das ferramentas para melhorar essa fluição são as afirmações. As afirmações elas podem ajudar a alcançar suas metas. Uma afirmação é uma declaração forte de seu resultado e ela mantém a sua mente focalizada nele. São frases que você faz indicando o processo. Elas estão focadas no presente, numa continuidade. Então, por exemplo, você não vai falar assim, olha, eu sou rico. Você vai falar, estou cada vez mais abundante. Então, essa constância, ela é muito mais benéfica e ela é mais aceita pelo seu inconsciente.
E uma chave legal para você construir as suas frases é você empregar verbos no gerúndio, que são esses verbos terminados, olha, em NDO, tornando, buscando, aprimorando, melhorando. Então, estou cada vez mais melhorando a minha oratória. Estou cada vez mais melhorando o fluxo de caixa. Estou cada vez mais melhorando a minha saúde. Estou cada vez mais adquirindo isso. Estou cada vez mais... Então, quando você emprega esses verbos, indicando o processo, ó, ando, né? Esse NDO. É só colocar o NDO no final. Para ter esse aspecto de processo, de construção. Então, você está aí cheio de dívidas, por exemplo, fala, eu sou rico, o seu inconsciente não vai engolir, vai falar, mentiroso, hipócrita. Então, mas quando você fala, estou cada vez mais próximo do meu resultado, isso é muito mais favorável e ajuda na construção, no conforto maior dos seus sentimentos com as suas metas. Não é algo mágico, é algo que se constrói, é uma jornada. E acredite nessa jornada. Quando alcançar a sua meta, guarde-os cuidadosamente sob o título Histórias de Sucesso. E sempre que sentir sua confiança se esvaindo, pegue-os e desfrute da sensação de realização mais uma vez. Tem uma premissa que a gente precisa evitar, que, por exemplo, uma pessoa que sofreu uma violência, que ela reconstrua novamente aquele cenário. Então, quanto menos ela reconstruir aquele cenário, é melhor de violência. Por quê? Se uma pessoa foi vítima de violência, por exemplo, sexual, se ela for contar no mínimo os detalhes do que aconteceu, ela vai estar experienciando de novo, é como se fosse novamente um ato de violência. Então, se a pessoa conta 3, 4, 5 vezes, ela está sendo violentada 3, 4, 5 vezes. Então, que possamos fazer isso para coisas positivas. Então, se você não está se sentindo bem, vai lá e relê aquilo que foi bom para você, porque você vai estar revivendo aquela sensação e isso faz bem. Por que contar histórias que nos machucam? Conte histórias de sucesso, reveja lá. Isso faz toda a diferença no seu campo vibracional. E por fim, para colocar em prática esse plano de ação aí, desse capítulo 2. 1. Sente-se e escreva pelo menos 10 resultados que deseja alcançar durante a próxima semana. Uau! Então coloque em prática aquelas 9 perguntas para estruturar os seus resultados. Faça aquela frase bacana para você afirmar esse processo. Já para a semana que vem, olha que bom. 2. Escreva seus resultados a cada 6 meses. Tenha pelo menos 2 em cada uma das categorias a seguir. 2 resultados para a vida profissional, 2 para a saúde pessoal, 2 para o relacionamento, para o dinheiro, para o autodesenvolvimento, para a vida espiritual. Relacione cada um ou mais detalhadamente com os detalhes daquilo que você quer. Mantenha essa lista onde possa consultá-la. Ao fim de 6 meses, reveja e renove a lista para os próximos 6 meses, substituindo os resultados alcançados por novos. Não para, a vida é ressignificada. Alcançou? Opa, qual é o próximo degrau para subir? Não tem fim a escada. Escreva-as com cuidado ou os prepare em processador de texto. Seu inconsciente não dará qualquer valor às metas mal redigidas em um pedaço de papel de embrulho. Portanto, escreva-as como fossem muito importantes, e elas o são. Faça-os como se pudessem mudar sua vida, e a mudarão. 3. Escreva 3 UGs, ou seja, 3 super resultados, aqueles macro resultados. 4. Assista ao filme The Shawshank Redemption, que é um sonho de liberdade. Assista esse filme, Um Sonho de Liberdade. E mesmo que já tenha visto antes, qual era o recurso-chave da personagem desempenhada por Tim Robbins quando estava na prisão? 5. Procure ouvir os momentos em que você se desprecia e se vangloria de seus fracassos ou diz a outros que não pode fazer alguma coisa. Observe isso, gente.
poderão acreditar. Você acredita? Durante o transcorrer de um dia, conte quantas vezes você ouve outras pessoas tentando convencê-lo de que são incapazes de alguma coisa. Você acredita neles? Então, bora praticar e até a próxima parte. Um abraço, Valéria Hora.